Hi, guys! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para quem não me conhece, meu nome é Matheus, mas vocês já me conhecem, vocês já tiveram aula comigo, né? Só tá diminuindo a turma porque tá chegando no final, é sempre assim. Matrícula 340, chega no final 15. Mas tudo bem, né? É a vida, pô, é a vida. Rapaziada, hoje vamos falar sobre função básica, tá? Mas antes eu queria passar alguns recados para vocês. Lembrando que mês de dezembro, novembro, janeiro, fevereiro, nós temos o que nós chamamos de programadas. Como funcionam as programadas? Você adiantando uma parcela, você ganha desconto nessa parcela e ainda concorre a dinheirinho, assim, ó. Valor monetário, tá? Salvo engano, o primeiro mês é 500, o segundo é 1.000, depois... Não, é 1.000, 1.500. Aí vai... Eu sei que o montante forma 5.500, mas eu acho que o último prêmio é 2.500, tá? Enfim, as possibilidades aí para vocês, beleza? Outro detalhe, quinta-feira nós temos o quê? Pois é, não acredito. Feriado? Eu vou falar feriado aí. Porra, não é feriado não, cara, é prova mesmo, tá? Pois é, temos prova. Ué. Quinta-feira nós temos avaliação, beleza? A princípio também vai ter feirão de estágio, certo? Só não sei dizer ainda se na quinta vai ser aqui ou se vai ser em Taguatinga. Vocês vão ter as informações aí ainda. Beleza? Então vamos lá. Fórmulas e funções envolvidas, tá? Relembrando os critérios para se montar uma fórmula, né? Sempre você deve iniciar com caractere de igual, beleza? Sempre. Para que o software entenda que é um cálculo e não um texto qualquer, beleza? Possui um conjunto de operadores e suas respectivas regras de prioridades, ou seja, ordem de precedentes, coisa que eu já falei com vocês sobre isso. Qual é que ele vai executar primeiro? Não. Qual é que ele vai executar primeiro? Você sabe, você estava aqui quando eu falei. Não acredito, cara. Não acredito. Ele vai executar primeiro o que tiver entre parênteses, certo? Assim como na matemática. Se for executar. É, também, tá? Ela permite referenciar a célula, ou seja, usar o nome da célula ao invés de valores, para que você não precise corrigir fórmulas quando os valores forem alterados, tá? O uso de dois pontos e ponto e vírgula é diferente, né? Vou explicar para vocês agora o uso de dois pontos e o uso de ponto e vírgula. Primeiro, os dois pontos servem para dizer o intervalo a ser considerado no cálculo a ser realizado pela planilha. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando eu selecionar um espaço, se eu selecionar um espaço, ele vai colocar ponto e vírgula automático, dois pontos automaticamente. Por quê? Este é o intervalo de células do qual vou considerar para o cálculo, tá? Espaço não, dois pontos, certo? Um exemplo, eu vou somar, tá? Somar o quê? Esse intervalo de células aqui, ele coloca com dois pontos. Agora, se eu quero somar esse intervalo de células e adicionar a interseção, ou seja, vou pular uma parte aqui, aí que eu vou colocar ponto e vírgula, eu quero mais esse intervalo de células, é diferente,
São dois argumentos diferentes para a mesma função, ok? Beleza? Então, eu tenho o primeiro argumento, que é de C4 a E8. Reparem que eu tenho 2 pontos, tá? Separando as células, que indica que de C4 até E8, ele está selecionando para somar, tá? Esse ponto e vírgula indica que aqui eu dou uma pausa na seleção e retomo a seleção de A6. Como aqui eu tenho 2 pontos, é até A9. Entenderam a diferença de 2 pontos para ponto e vírgula? Captaram ou não captaram? Tá? Ele vai realizar o cálculo? Vai realizar o cálculo. Mas tem diferença. Calma que eu vou mostrando para vocês, a gente vai compreender ainda mais aí o uso de 2 pontos e ponto e vírgula. Ponto e vírgula trata-se para a planilha que deve ser calculado os números, e somente eles, contidos nas respectivas células citadas, e não entre uma célula e outra, onde contém ponto e vírgula. Tá? Ok? Beleza? Tá, vamos lá. Funções. O Planilhas Google realiza várias operações matemáticas. Esse ar tá ligado? Por meio de fórmulas, tá? As fórmulas são equações que realizam cálculos matemáticos na planilha. E os dados a serem usados nas contas podem ser fornecidos pelo usuário ou referências de outras células, tá? Sendo que toda fórmula deve começar pelo sinal de igualdade. Como assim? O que você quer dizer com isso aqui, professor? Basicamente, se eu quiser simplesmente vir aqui, adicionar um igual e pedir para ele somar 7 mais 5, ele vai somar, ok? Então, estou adicionando valores, ele realiza. Mas eu posso fazer que nem eu fiz aqui, ó, usando a função soma, e aí eu coloco diversos valores aqui. Vê que você não vai. Tá, ele está somando lá. Hum, tranquilo? Compreenderam? Inclusive aqui, se a gente colocar, acho que esse é o último. Ele também realiza o cálculo. Tranquilo, né? Compreenderam o que ele está fazendo ali, né? Então vamos lá. A função soma, gente, permite realizar a soma de todos os valores que se encontram dentre os intervalos de células especificadas, ou específicas, né? No caso ali, eu mostrei para vocês que eu posso adicionar um intervalo, e no meio desse intervalo colocar uma interseção e depois um outro intervalo, que a gente chama de argumento. Vou mostrar de uma forma diferente, que nem está aqui no slide para vocês compreenderem melhor, tá? Apaga tudo. Aqui eu vou adicionar um valor. Tá bom. E aqui eu quero a soma. Então, igual soma, né? Quero a soma de todo esse intervalo. Reparem que eu tenho 2 pontos, ok? Ele vai somar esse intervalo e me traz um resultado. Agora, eu quero que ele some esse intervalo, pule o número 5 e some esse outro intervalo. Tá? Então, o que que eu fiz aqui? Eu pulei um ponto aqui com o ponto e vírgula. Tá? Pulei uma célula com ponto e vírgula, ele vai somar o outro valor. Então, os dois entram no cálculo de soma. Compreenderam? Beleza. Então, a função soma
ela funciona da seguinte forma. Primeiro, soma o nome da função. É obrigatório o uso de parênteses, tá? Então, você adiciona parênteses para indicar a planilha que o cálculo que você vai fazer está dentro desse intervalo, certo? Aqui, se eu for fazer soma com na verdade, um intervalo, né? Eu vou pegar a primeira célula do intervalo, dois pontos que indica até a última célula do intervalo desejado. Ok? Tranquilo? Então, você vai ter a primeira e a segunda célula. Só que a primeira representa, de fato, o início de onde você vai pegar os valores. E a segunda representa o final. Tranquilo? Por exemplo, de A1 até B5. Aqui eu tenho A1, B5. Fechado, então. Já que não falaram nada, vou entender. Vocês estão entendendo, né? Vamos lá. Aqui, para eu tirar a média de valores, vou fazer de três formas diferentes para vocês entenderem aí. Tá? Vou pegar aqui. Deixa eu ver. Português mesmo, tá certo. Não, na verdade, eu vou fazer assim, não. Vou usar primeiro trimestre. É que eu vou só preencher assim. Por que que não foi? Esse aqui é o terceiro, né, já. Foi o segundo ainda. Olha, tô dormindo, gente, tô dormindo. Quarto, beleza. A aluna aqui é o João, o Kelvin, e eu esqueci o nome do outro, mano. Hector Bonilha. Beleza. Então, ó, aqui, vou colocar as médias desses camaradas, né? Mano. Quero aqui só nas notas. O Hector, bicho, dando mole lá. Na última, ele quer dar o sangue ali, mas não deu bom, não. Então, ó, aqui eu vou ter a média desses camaradas, tá? E aí eu vou mostrar para vocês três formas de fazer a média. Primeira delas, é só uma fórmula sem função, sem nada, onde eu vou somar esses valores e dividir por 4, tá? Então, eu vou somar esse, mais esse, mais esse, mais esse. Fechou? E vou dividir por 4. O que que a minha fórmula faz? Ela vai resolver primeiro o que está entre parênteses, né? O resultado do que tiver entre parênteses, ela vai dividir por 4. Ok? Dou Enter. A média, João, é essa aqui. Difícil, viu, cara? Difícil. Outra forma de fazer a média. Vou usar a função soma, tá? Vou escolher esse intervalo aqui. O resultado disso aqui, eu quero que ele divida por 4 também. Ok? Ele vai trazer a média. Melhorzinho que tá tendo, né? Agora, a forma correta de fazer a média é usando a função média.
tá? Você seleciona aqui e dá Enter. Ele traz a média para você. Fechado? Compreenderam? Então, a função média é simples. Escreve o nome média e tem que escrever certinho com acento. Se você não colocar acento, não vai. Tá? Pelo menos não ia, até recentemente, a não ser que tenha atualizado. E aí, entre parênteses, você coloca os critérios, ou seja, as células do qual você quer tirar a média. E o bom da função média é que, por exemplo, aqui no caso, ela está considerando isso aqui como um valor, tá? Se eu deixasse isso aqui em branco, ela desconsiderava esse campo, mesmo que você tenha selecionado ele, tá? Ela desconsidera e usa a média. Então, o certo é você colocar um valor, nem que seja zero. Mas o certo é você colocar um valor, tá? Nem que seja -2. O cara conseguiu tirar -2 no primeiro bimestre. Pode um negócio desse? Beleza? Então, basicamente, a função média, se tiver um campo em branco, ela ignora esse campo mesmo que você tenha selecionado. Agora, aqui, se eu tiver um campo em branco, ela simplesmente vai continuar dividindo por 4, tá? Mesmo não tendo valor aqui. Ok? Segue dividindo por 4. Certo? Aqui em cima, a mesma coisa. Se eu não tiver valor, ela vai seguir dividindo por 4. Aqui, minha função média, ela identifica. Isso aqui não tem nenhum valor, beleza. Então, só tenho 3 valores. Ela vai dividir pelos 3 valores que tem. Por isso que a média dele aumentou quando eu excluí o zero. Tá? Compreenderam? Que se eu colocar o zero, vai diminuir. Que agora tem um critério a mais para dividir. Tranquilo? Depois da função média, nós temos aqui a sintaxe da função média, né? Se vocês quiserem saber. Temos a função hora. Para que é a função hora, professor? Função hora, gente, muitas vezes ela é para registrar assim, uma venda que tem sido naquela hora, enfim, registrar um dado, alguma coisa assim. Tá? Nessa brincadeira, eu tenho aqui hora, minuto, segundo, tenho data, tenho agora. Deixa eu ver o que mais. Isso aqui já está no nosso caso prático. Mas eu vou mostrar aqui para vocês outras coisas, né? Ó, vou adicionar aqui. Deixa eu ver, hoje. Abre e fecha parênteses, ele me retorna a data. Ok? Se eu pegar hoje. Essa data ele tira de onde, professor? É assim, de pensamento? Não, é a data de acordo com o sistema, tá? Só igual hoje, abre e fecha parênteses, sem critério. Tá? Mas eu vou fazer algo diferente. Vou pegar aqui a função now. Por que a função now? Now é agora, tá, gente? Ela retorna dia, hora e segundo até para a gente. Melhor, é só a função hora. Por que ele não me retornou nada? Porque a função hora, gente, na verdade, ela precisa de um critério. Então, por exemplo, eu quero pegar as horas desse campo aqui, tá? Ela vai dizer que são 16 horas. Se eu quiser a função minuto, vai estar aqui também. Ele vai dizer que são 8 minutos, tá? Se eu quiser a função segundo, tá aqui também, ela vai dizer que são 50 segundos. E, professor, por que está mudando? Por que está atualizando? Porque aqui a função que eu usei é a função now, a função agora, tá? Nesse caso, essa função, ela atualiza sempre que eu colocar qualquer dado aqui na planilha. Um ponto, por exemplo, ela atualiza. E aí, como eu fiz uma busca com essas funções que eu acabei de mostrar para vocês, ela vai atualizar
as buscas também. Fechado? Compreenderam? Excelente. Vamos lá. Hoje, nós vamos ao nosso caso prático já, tá? Que vai ser bem tranquilo. Vamos brincar, né? Vocês vão ver que vai ser bem tranquilo. Eu vou fazer aqui, vou ensinar vocês hoje a fazer um cálculo do consumo de energia elétrica. De onde? Da casa de vocês. Tá? Vocês sabem quanto é que vem a conta de energia da casa de vocês, mais ou menos? Não sabe? Nunca teve a curiosidade de olhar, não, quando chegar a conta lá e tal. Não passa de R$ 40? Bom, bom. Como é que é? O que você falou? Realmente. Porque, bicho, a de lá de casa vem cento e poucos reais. No final, não é tudo. Nunca precisou. Não, longe disso. Tenho um trauma disso, conteúdo de física sobre isso é chatão. R$ 40, pois é, R$ 40 é normal, né? R$ 60, pô, não, tá barato, né? Em vista do que paga lá em casa, porra, você tá doido. Mas é porque lá em casa eu tenho um irmão que ele é desocupado, velho. A gente fica 24 horas no computador, 24 horas com alguma coisa ligada. Aqui também é quase R$ 100, R$ 110, olha lá. 70, 80. Pois é. A ideia aqui hoje é fazer vocês me entregarem um cálculo que chegue próximo ao valor real das contas de vocês no mês. Tá? Ah, professor, não vai dar totalmente certo. Muitas vezes não vai dar totalmente certo. Mas eu quero que chegue próximo. Fico muito no PC. Pois é. Meu irmão, lá em casa. Se você for lá agora, lá em casa, ele vai estar no PC. Sem sombra de dúvida, assim. Ele tá lá jogando. De madrugada, eu só escuto ele xingando. Ah, filho, nada, ele joga Roblox. Então, ó. Cálculo de consumo de energia. Nessa brincadeira, nós vamos precisar fazer uma conversão de valores, né? De watts para quilowatts, certo? Então, o cálculo de energia elétrica consumida pelos aparelhos eletrodomésticos pode ser feito com base na potência e no tempo em que cada um desses aparelhos permanece ligado, de modo que a energia elétrica consumida pela calculadora seja, na verdade, calculada pela calculadora, seja calculada em quilowatts-hora, tá? Saber calcular o consumo de energia é de grande importância para o uso consciente da energia elétrica. Além disso, esse é um assunto bastante popular nas provas do Enem. Ok? Então, nós vamos fazer uma planilha semelhante a essa aqui. E aí, eu vou falar para vocês. Adaptem essa planilha aos itens que vocês têm em casa. Tá? Adaptem essa planilha aos itens que vocês têm em casa. Ah, professor, na minha casa tem airfryer. Beleza, bota airfryer. Lá em casa Não. tem. É o quê? Lá em casa tem freezer. Adiciona o freezer. Tá? Lá em casa tem aqueles umidificados. Tem ar-condicionado. Bota o ar-condicionado. Tá? Tchau, obrigado. Então, gente, basicamente, vocês vão fazer o seguinte. Professor, mas como é que eu vou saber esses trem aí? Você vai vir aqui, ó.
consumo de energia é fryer. Se você quiser pesquisar, ó, vai mostrar 0,66 kWh. Para você fazer essa conversão aqui, é só você multiplicar por 1000, tá? Para você achar watts. Quer ver? Eu vou colocar em watts. Não quero quilowatts-hora, não. Tá? Ó, a maioria fica na média dos 1.500 watts de potência. Olha lá, 1.200, 2.000. É porque aqui ele já está entregando em quilowatts-hora. Sendo que nós vamos fazer essa conversão aí brincando, tá? Vamos lá. Criar aqui uma nova planilha para a gente começar essa brincadeira. É óbvio que eu não vou adicionar todos os itens da minha casa. Vocês vão fazer isso, eu não. Professor, quando a pessoa faz gato na rede. Não, quando você falou R$ 40, eu imaginei que só tinha gato na sua casa mesmo. Né? Eu imaginei, pô, imaginei. Pode ficar tranquilo. Mas aí você vai criar como se você pagasse a conta, entendeu? Porque às vezes quem faz gato nem paga a conta. Então. Entendeu? Vamos lá. Nossa Senhora. Eu vou pular a parte bonitinha, tá, gente, da planilha. Isso aqui vocês já sabem fazer, de embelezar toda a planilha. Cara, minha garganta tá horrível. De embelezar toda a planilha, tá? Eu vou só fazer a parte funcional mesmo. Vocês deixem a de vocês bonitinho. Ok? Então, ali eu tenho quantidade de aparelhos domésticos, potência em watts. Quantidade eu vou... Aparelhos domésticos, watts. E depois eu vou colocar quilowatts, né? Número estimado de dias de uso no mês, vou colocar só assim. Dias de uso no mês, eu vou colocar para ajustar, tá, gente? Fazer uma formatação só aqui nesse trem. Depois, tempo médio de utilização por dia e consumo médio mensal, né? Consumo médio. Tá, vamos lá. Aqui eu vou pegar alguns aqui. Geladeira, chuveiro elétrico e computador que eu vou pegar. Vou pegar a TV também, tá? Lá em casa tem uma geladeira, tem 3 chuveiros, 3 computadores e 2 TVs, tá? As TVs aqui não vai bater porque uma é aquelas de tubo que gasta muito, mas tudo bem. Mano, se você falar pro meu pai para trocar aquela TV, ele dá um murro e não quer trocar, não. É só porque ele gosta muito dela mesmo. Porque eu já falei para ele trocar, para ele gastar energia mais barata, mas não quer, não. Quantos itens? Eu quero todos da casa de vocês. Inclusive as lâmpadas. É. Não se esqueçam da chapinha, do secador, que é coisa que não usa todo dia, mas tá lá. Mas alguém na sua casa deve ter. Você não tem casa, não, mano? Mas você gasta energia em algum lugar, não gasta? Então, pois é, mano. Tem que gastar energia em algum canto.
Vou ter que rodar a casa toda procurando tudo que gasta energia. Sim. Carregador, vai, tudo, filho. Tudo, tudo, tudo. Tá? Beleza? Em watts, eu vou copiar isso aqui também. Geladeira 300, chuveiro 3.500. Sim, chuveiro gasta muito, viu? Computador 250 e outro TV 90. Vou colocar a TV aqui 150, porque as de lá de casa, como eu falei para vocês, é tudo, vai gastar bastante. Aqui, gente, é o seguinte. ah, eu vou pegar, vou converter de watts para quilowatts. A primeira coisa que eu vou fazer é só pegar o valor em watts e dividir por 1.000, tá? Então, igual valor em watts dividido por 1.000. 0,3, o resto ele vai me entregar aqui no automático. Ok? Qualquer coisa confere, tá? Dias de uso no mês. A geladeira, cara, esse mês tem 30 dias. Então a geladeira vai usar 30 vezes. 30 dias. Né? Chuveiro, 30 dias. Computador, 30 dias. TV, não vai usar os 30 dias. Vai usar, sei lá, 25 dias. Tá? Não usa muito ainda. Né? Na verdade, eu acho que nenhum computador não vai usar os 30 dias, porque, enfim. Mas a geladeira tá lá, chuveiro sempre usa também. Nunca fica sem ninguém em casa. Tempo médio por dia. Geladeira é o tempo inteiro ligado. Mas entendam, eu tenho que colocar 23 horas e 59 minutos. Por quê? Às 24 horas o relógio vira. Já é outro dia. Ok? Beleza? Chuveiro. Cara, somos quatro, cada um leva uns 10 minutos, 40, umas vezes por dia, 1 hora e 20, mais ou menos, né? Então, 1 hora e 20. Computador. Se meu irmão não estudasse, eu ia colocar aqui 23,59, mas ele estuda e às vezes ele dorme. Então, eu vou colocar aqui, às vezes ele dorme. Vou colocar aqui umas 8 horas por dia que ele fica lá no computador, basicamente. TV. TV vai mais tempo, cara, porque meu pai fica em casa fazendo as coisas e ele larga a TV ligada lá e vai fazer as coisas. Então, é mais ou menos isso também, umas 8 horas, tá? Aqui eu preciso calcular o consumo médio, certo? Aí é que entra o pulo do gato. Esse é o nosso cálculo de consumo médio, tá? O que é isso aí, professor? Vou já explicar para vocês o que é. Isso aqui é a versão para celular, basicamente. Mas é o seguinte: eu vou pegar a quantidade de itens vezes a potência convertida em quilowatts vezes o número estimado de dias de uso no mês vezes uma conversão de hora para minuto aqui. Na verdade, para segundos, tá? De hora e minuto para segundos. E aí eu vou obter o resultado de consumo médio. Beleza? Lembrando que o meu aqui tem um fator também, por exemplo, eu estou contando com 3 chuveiros. Não, chuveiro sim, mas estou contando com 3 computadores, mas o meu mesmo lá em casa eu quase não ligo. Minha madrasta quase não ligo dela também, é ele que fica com o computador ligado direto. Geladeira? Onde está a geladeira?
Então, vamos lá. Aqui, consumo médio igual, né? Quantidade de itens vezes potência convertida em quilowatts vezes número de dias estimados de uso no mês vezes o resultado de uma conversão. Como que funciona essa conversão? Eu quero primeiro encontrar a hora contida nessa célula, tá? Mais o minuto contido, na verdade aqui eu tenho que colocar entre parênteses, minuto contido nessa célula também. Espera aí que eu fiz cagada aqui. Minuto contido nessa célula aqui também. Certo? Feito isso, resultado dessa brincadeira aqui eu vou dividir por 60, tá? E aí eu tenho um, dois, três parênteses para fechar. Ok? Ali ele me entrega o resultado, tá? Dessa brincadeirinha. Vamos conferir se eu não fiz o cálculo errado. É isso. Tá certo. Ah, aqui ele abriu dois parênteses, mas eu acho que não há necessidade de abrir dois aqui, não. Ele vai realizar o cálculo da mesma forma, tá? Mas se quiser, pode abrir mais um ali também, não tem problema não. Não vai mudar nada no valor. Só vai mudar aqui que você vai ter que fechar um. Então, eu peguei a quantidade de itens, a potência convertida em quilowatts, vezes o número de dias estimados de uso no mês. Aqui eu fiz primeiro uma conversão, eu peguei a hora, a quantidade de horas do dia, né, a quantidade de minutos e converti por 60, dividi por 60, que é a quantidade de segundos em um minuto. E a quantidade de minutos em uma hora, então ele faz essa conversão aqui no automático. Beleza? Feito isso, nós encontramos o consumo médio de cada item no mês. Esse F2 é de quê, professor? F2 é tempo médio por dia, tá? Tempo médio por dia. Por isso que eu preciso transformar em hora, transformar em minuto e depois converter. Beleza? Agora nós vamos para a hora do vamos ver, né? Onde eu vou colocar aqui, ó, total de consumo de energia dessa residência em quilowatts-hora. Tá? Aqui eu vou fazer assim. Vou mesclar. Não, cara, vocês vão ficar atrapalhando. Fazer assim. Aqui vai ser. Tá? Tá. Esses três aqui eu vou colocar tudo à direita ali. Aqui eu vou pegar o custo do quilowatts-hora em reais, tá? Ai. E valor final de consumo residencial. Então, ó,
Aqui, professor, quanto que é o custo do quilowatt-hora? Gente, até a última vez que eu vi estava 0,030. Se vocês quiserem pesquisar, podem pesquisar, tá? Então, vou colocar aqui 0,030, ok? Isso aqui vocês podem transformar em hora, vai ficar assim 0,03. E aqui o total de consumo é só realizar uma soma, tá? Que eu vou usar igual, soma, abre parênteses, seleciona esses valores e dá Enter. 875,85. Isso aqui não é o valor da minha conta, tá? Isso é só o consumo em quilowatts-hora. Posso colocar já convertido? Então, não. A ideia é que vocês trabalhassem a conversão mesmo. Professor, tá gravando a aula? Pode me mandar, preciso assistir mais tarde. Tem como? Então, estou gravando, eu não sei se eu consigo mandar, porque a coordenação tem que liberar. Beleza? Valor final de consumo residencial. É simples, é só multiplicar total de consumo em quilowatts pelo valor, tá? Valor do quilowatts-hora. Então, ó, aqui igual esse multiplicado por esse vai dar esses itens consomem R$ 26,28 na minha conta. Existem só esses itens na minha casa? Não, claro que não, tá? Tem muita coisa que eu não levei em consideração aqui que a gente usa bastante. Air fryer, fogão elétrico, freezer. Deixa eu ver o que mais. Lâmpada, não levei lâmpada em consideração. Máquina de lavar roupa. O que mais? Uma série de coisas, tá? Beleza? Compreenderam aí o que é para ser feito? Dá uma explicada resumida do que falou até agora, prof. Só dessa planilha aí mesmo. Então, essa planilha aqui, ela funciona da seguinte forma. Eu vou separar todos os itens elétricos de casa que consomem energia, tá? E por quantidade, por exemplo, geladeira, tem uma lá em casa, então eu coloco quantidade de uma. Chuveiro, tem 3 chuveiros lá em casa, então eu vou colocar 3. Computador, tem 3 computadores. TV, tem 2 TVs. E aqui eu preciso descobrir o valor em watts de cada um desses itens, tá? Vocês vão descobrir em watts primeiro. Por que em watts? Eu quero que vocês trabalhem a conversão desse valor aqui, certo? Para vocês converterem o valor em quilowatts-hora, né? Na verdade, quilowatts, vocês vão pegar o valor do watts dividido por 1000, tá? Para todos esses aqui, beleza? Ah, professor, isso aqui tá em... Eu só achei em quilowatts. O que que eu faço? Vamos ver se vai dar certo. Você pega esse valor e multiplica por 1000. Você vai achar o valor do watts dele, tá? E aí você adiciona os dois, beleza? Dias de uso do mês, eu coloquei, por exemplo, a geladeira. A gente não é que nem aquele restaurante que o Jacan foi visitar que desliga a geladeira de madrugada ou um dia, enfim. Aqui, a geladeira fica ligada 24 horas lá em casa, todos os dias. Chuveiro, a gente usa o chuveiro todo dia. Computador, usa o computador todo dia. TV, não usa TV todo dia. Usa só os 25 dias do mês, por aí, tá? Tempo médio por dia. A geladeira, como eu falei, fica ligada 24 horas. Só que o relógio vira nas 24 horas, por isso que eu tenho que colocar 23h59, tá? Ah, o chuveiro usa em média 1h20 aí por dia, né? A computador e TV usa mais ou menos 8 horas por dia, certo? E aqui é um cálculo para resgatar o consumo em quilowatts-hora, certo? Aqui é o cálculo total, a soma total. Depois o custo do quilowatts-hora e quanto que ficou a minha conta só com esses itens. Como que sabe o watts mesmo? Só você pesquisar pelo item, ó. Por exemplo, consumo de energia air fryer em watts. Ele me retorna aqui.
Explicar o cálculo complicado. Esse cálculo aqui, ele funciona da seguinte forma. Primeiro, eu vou pegar a quantidade de itens vezes o valor do quilowatts do item, tá? Vezes a quantidade de dias de uso no mês, vezes o resultado de uma conversão. Isso aqui é uma conversão, tá? Eu estou transformando esse valor em hora, é o que essa função faz, e eu estou transformando esse valor em minuto, certo? Feito isso, eu vou dividir por 60, porque é a quantidade de segundos que eu tenho em um minuto e a quantidade de minutos que eu tenho em uma hora, certo? Por isso que eu estou dividindo por 60, ele faz essa conversão e chega ao valor de consumo. Tranquilo? É só copiar da forma que está lá no slide. Vocês não vão ter, não vai ter erro. No caso, o que eu quero que vocês busquem é os watts ou quilowatts dos itens da casa de vocês, e aí vocês vão modificar. Beleza? Vamos lá, vou fazer a chamada de vocês. Como converte a hora? Só usar a função hora. Não, F2 é o número da, na verdade, é a identificação da célula, tá? F2 é a identificação da célula. Aí, fazer a chamada de vocês. Site do mundo. Não entendi como faço para converter a hora, vou só copiar o cálculo. É só, na verdade, cara, a conversão da hora é você somar ali a hora mais o minuto e dividir por 60, tá? A função, ela tá pedindo aqui, ela tá pegando aqui a hora, certo? Essa é a função que colhe a hora. De onde ela vai tirar a hora? Da célula F2 aqui, ó. Certo? Ela tirou a hora daqui. Ela vai somar, ok? Mais um minuto. O minuto eu vou tirar da onde? O minuto eu vou tirar também da célula F2, porque isso aqui está em formato de hora e minuto, certo? Somou a hora mais um minuto, sei lá, 23 mais 59, ele vai dividir por 60, ok? E aí ele fez essa conversão no automático, entendeu? Vamos lá, Ana Clara Vieira Santiago. Ademir Oliveira. Alana Pereira. Alan da Silva. Brian Rodrigues. Caleb. Eric de Souza. João Vitor Lima. Camila de Souza Soares. Cauã Araújo.
Matheus da Silva Ferreira. Michele Silva de Jesus. Juan. Juan Pedro da Silva. Sabrina Nunes. Stephanie Rita. Tiago Francisco. Vinícius Alves. Alguém aí de casa que eu não chamei, gente? Aqui é Kelvin, né? Kelvin Gustavo. Ah, seu nome? Ludmila dos Santos Xavier. Aqui, João Mendona Gonçalves. E, e Hector Vinícius, né? Beleza, rapaz. Thiago presente. Beleza, Thiago. Rapaziada, no mais, qualquer coisa, a mesma coisa, vai ficar aqui só quem tiver dúvida ou tiver alguma coisa para resolver comigo. No mais, tchau, obrigado a vocês. Até a próxima. Falou!